Hoje tem Flamengo, o Mengão entra em campo hoje às 4 horas da tarde, sem o técnico Sampaoli, já que foi demitido finalmente, e o Flamengo está na expectativa para anunciar a qualquer momento o técnico Tite. Muito bom dia a todos vocês que acompanham o nosso canal, lembrando a você que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo todos os dias. Tem notícias e informações do Flamengo para vocês. Eu gostaria que você já chegasse aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho, se inscreva, faça parte do nosso canal, porque aqui, como eu falei, todos os dias tem notícias e informações do Mengão. Vamos pro vídeo de hoje analisando aqui a imprensa esportiva, falando sobre a chegada do técnico Tite, que pode ser anunciado a qualquer momento, e também sobre a preparação do Flamengo para a partida de hoje contra o Bahia. Lembrando que agora a missão do Flamengo é buscar uma vaga na Libertadores da América, mas ainda não é impossível o Flamengo conquistar o título do Brasileirão, mas a missão é muito difícil. São 11 pontos de diferença contra o líder do campeonato brasileiro, que é o Botafogo. Vamos pro vídeo de hoje então, vou deixar os créditos aqui ao canal do Vene Casagrande, ao canal do João Guilherme, ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. No Rio de Janeiro, aqui no Sport Center, página virada no Flamengo, e agora a diretoria tenta agir rápido para ter o novo treinador ainda em 2023. Sampaoli é passado. O treino desta sexta-feira no Ninho do Urubu foi já sob o comando de Mário Jorge, treinador do Sub-20. Ele é quem vai estar à beira do campo contra o Bahia, neste sábado, no Maracanã. É um Flamengo mais leve. Quem frequenta o dia a dia do CT garante que o ambiente está sensivelmente mais tranquilo com a saída do argentino e sua comissão técnica. A diretoria agora olha para o futuro. Abel Braga, Jorge Jesus, Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli. Foram 9 técnicos desde 2019 na gestão Landim. Tite, se chegar, vai ser o 10º e o Flamengo gostaria de tê-lo o quanto antes. As conversas entre as partes continuam. Os rubro-negros tentam convencer o técnico a começar já o trabalho. Adiar a chegada para 2024 não interessa. A ideia é de que Tite assuma para iniciar a reformulação para a temporada 2024. E, claro, classifique o time à Libertadores do próximo ano. O único caminho agora é via Campeonato Brasileiro. Fora da zona de classificação em 7º lugar, o Flamengo tem 50,2% de chances de disputar o torneio em 2024, de acordo com a UFMG. Portanto, ainda há o que fazer em 2023. O momento exige mudanças e também um novo técnico desde já. Vamos ver a sequência do Flamengo, que pode ser sem técnico, a começar com o Bahia neste sábado no Maracanã. Vamos falar um pouquinho do adversário do Bahia, então, que entrou na zona de rebaixamento e não quer ficar nessa situação por muito tempo. O Iago Felipe comentou a situação do Bahia e também projetou o jogo contra o Flamengo. O jogador que veste a camisa do Bahia tem que saber das suas responsabilidades. A situação que a gente está no campeonato é uma situação incômoda. Acredito que a gente, tendo mais constância, a gente consiga os nossos resultados, nosso objetivo, equilíbrio e muita atenção para que a gente possa não vacilar mais. Jogo grande, jogo importante para nós, as duas equipes precisando do triunfo. A gente sabe que vai ser um jogo complicado por ser fora de casa, mas acredito que a gente tem todas as chances de ir lá e surpreender. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Então, é sempre bom jogar contra o Flamengo, principalmente no Maracanã. Todo jogo que o jogador gosta de jogar. Então acredito que o Bahia tem todas as condições de a gente ir lá e fazer um grande jogo. O Sampaoli também queria muito trabalhar no Flamengo, mas não deu certo. Eu chegaria a dizer que ele foi o pior treinador
entre todos aqueles que passaram depois do Jorge Jesus. Exatamente pela sua má gestão de vestiário, pela sua péssima convivência com jogadores, com funcionários. O negócio era muito delicado internamente. O ambiente era péssimo. Eu conheço uma pessoa que trabalha no Flamengo que chegou a me dizer o seguinte: João Guilherme, é o pior ambiente que eu vejo no departamento de futebol do Flamengo nos últimos 15 anos. E olha que o Flamengo já passou por diversas crises, né, nesses 15 anos e ao longo da sua história. Então, faltou. É o mesmo erro que derrubou o Domi, que derrubou o Paulo Souza, que derrubou o Rogério Ceni, embora tenha ganho 3 títulos, que derrubou o Vitor Pereira, né? O Renato acabou saindo depois de perder títulos importantes, né? Perdeu a Libertadores e tal, aquela coisa toda. O Dorival Júnior acabou não tendo o contrato renovado. Mas o problema é o mesmo. O problema é aquele. E qual é? Falta uma gestão de futebol para comandar a situação, para comandar o vestiário do Flamengo. Falta uma liderança forte, uma hierarquia. E isso não está acontecendo. E acabou atrapalhando o trabalho de todos esses técnicos que eu citei. Todos esses técnicos. De alguma forma, eles erraram também? Erraram. Mas eles também não tiveram um respaldo adequado. Desta vez, o Sampaoli, ele teve o apoio total do presidente Rodolfo Landim. Há quase uma unanimidade de que ele deveria ter sido demitido junto com toda a comissão técnica depois da briga, ou melhor, da agressão do preparador físico ao Pedro, lá em Belo Horizonte, no dia 29 de julho. Mas o presidente quis manter o trabalho, porque tinha Libertadores, tinha Copa do Brasil, o Flamengo chegou a uma final de Copa do Brasil e acabou perdendo o título. Então o presidente quis manter. Agora que perdeu tudo, ele decidiu mudar. Percebeu que não dava mais. Sampaoli realmente foi uma decepção no Flamengo, mas quem conhece bem o Sampaoli sabe que ele foi no Flamengo exatamente o que ele é, por onde ele passa. Ele é assim. Só que no Flamengo, um clube de enorme repercussão, né, tudo que acontece no Flamengo ganha uma projeção muito maior, com um vestiário muito complicado, com jogadores que têm uma força muito grande, e sem uma gestão de futebol que resolva essas questões internamente, ele, que já é uma bomba relógio por natureza, explodiu com tudo no Flamengo e fez a pior gestão dos técnicos que passaram pelo Flamengo recentemente. Então, ele sai do Flamengo e não é mais treinador do rubro-negro. E quem vem? Minha gente, eu vou repetir o que eu tenho falado aqui desde o início da semana. Tite está por detalhes para ser anunciado como treinador do Flamengo. Só se acontecer uma grande mudança, uma reviravolta, um fato novo para que o Tite não seja o treinador do Flamengo. Existe ainda uma dúvida em relação a começar o trabalho agora ou começar só em janeiro de 2024. Essa é uma questão que está sendo discutida entre o Tite, a sua equipe de trabalho, a família do Tite e a diretoria do Flamengo.
Começa agora, a diretoria do Flamengo quer isso, está tentando convencer o Tite disso, ou começa só em janeiro de 24? O Tite está em dúvida, porque ele tem uma promessa feita à família de que ficaria esse ano sem trabalhar, descansando. Só que surgiu essa oportunidade, que, convenhamos, eu acho que será boa para o Tite e para o Flamengo. O Tite, que vem aí de um desgaste de Copas do Mundo, 6 anos à frente da seleção brasileira, muitas críticas, vai ter a chance de fazer um trabalho, embora seja num clube muito difícil, mas ele é um treinador que tem nome, que tem autoridade para isso. O Tite tem uma história muito grande no futebol. Muitos títulos com clubes, o maior treinador da história do Corinthians, campeão com o Grêmio, campeão com o Internacional, boas passagens na maioria dos times que ele dirigiu, e foi um treinador de seleção brasileira, com 2 Copas do Mundo. Então ele é um cara que tem peso, ele tem currículo, e ele tem uma liderança muito forte. E é uma liderança que ele consegue juntar os grupos dele. Isso eu estou falando em termos de clubes, tá, gente? Porque o trabalho de seleção é totalmente diferente. É que as pessoas também, até porque a última imagem do Tite é aquela da seleção brasileira. Ele chegou lá em setembro de 2016. Então foram 6 anos ali. Agora, quem se lembra do trabalho do Tite nos clubes, e especialmente no Corinthians, ele é um grande líder. Ele domina o vestiário. Ele é um grande comunicador. E ele é muito respeitado pelos jogadores. Então, eu acredito que para ele, com a estrutura que o Flamengo tem, com o dinheiro que o Flamengo tem, com o elenco que tem e com possibilidade de virem outros nomes para o próximo ano, ele tem tudo para fazer um grande trabalho. Então será bom para ele e será bom para o Flamengo. É um grande desafio para os dois lados. Para o Flamengo, manter um treinador, coisa que não acontece um ano inteiro desde 2011, quando Vanderlei Luxemburgo começou e terminou o ano de 2011 como técnico do Flamengo. Ele foi o único que conseguiu isso nos últimos 12 anos. Nem o Jorge Jesus, porque o JJ chegou na metade de um ano e saiu na metade do outro. Não conseguiu começar a temporada e terminar a temporada. Então esse é um grande desafio para o Flamengo e um grande desafio para o Tite. A multa rescisória do São Paulo vai ser de 9 milhões e meio de reais. E desde 2020 para cá, o Flamengo já gastou 46,6 milhões de reais em multa rescisória com o treinador. Domenech, 11,4 milhões de reais. Ceni, 3 milhões de reais. Paulo Souza, 7,7 milhões de reais. Vitor Pereira, 15 milhões de reais. E Sampaoli, 9,5 milhões de reais. Dá exatamente 46,6 milhões de reais. Cara, isso mostra como a diretoria do Flamengo negocia mal com o treinador. Com todo respeito, não dá para todo treinador você aceitar multa rescisória. O Sampaoli, por exemplo, fez um contrato até dezembro de 2024. Por que não botava um contrato até dezembro de 2023? Ou botava, beleza, é até dezembro de 2024, mas a multa rescisória, a partir de um determinado período, despenca pela metade. Enfim, é negociação, cara. O cara tá vindo treinar o Flamengo não pode aceitar qualquer coisa. O São Paulo estava livre no mercado. Se o São Paulo exigiu multa rescisória com contrato até 2024, não aceita, cara. Não aceita. O cara tá vindo treinar o Flamengo. É igual o Tite, que já já a gente vai falar.
Me fala outro clube brasileiro que seria melhor para o Tite no futebol brasileiro. Corinthians, aquela zona que tá, ano político, time cheio de dívida, salário atrasado. Gente, o Flamengo dá estrutura, salário em dia, tem um baita elenco. Se não for o melhor elenco do futebol brasileiro, para muitos é. Pô, o Flamengo tem que chegar na negociação grandão, cara. Não é assim também aceitar tudo, enfim. Foi a minha opinião aí. O Flamengo já gastou isso aí, quase 50 milhões de reais com multa rescisória. E hoje teve o primeiro treino, foi com o Mário Jorge. Um treino super descontraído, tá? O clima melhor, a verdade é essa, não tem como esconder isso. Vários jogadores não ficaram nem um pouco tristes com a saída do Sampaoli. Por exemplo, nas redes sociais, eu particularmente, eu não vi nenhum jogador se despedindo do Sampaoli. Vene, eles não fazem isso com todos, é verdade. Com o Dorival Júnior eles fizeram muita questão de fazer. Muita questão. Com Paulo Souza, um ou outro ele fez. Estou dando exemplo. Vitor Pereira, eu confesso que eu não lembro. Com o Ceni, fizeram. Então, assim, o São Paulo ele não vai deixar saudades internamente. O clima bem melhor, clima mais leve, mais descontraído. A notícia ruim do dia: a Arrascaeta não treinou com os demais jogadores e vai desfalcar o Flamengo contra o Bahia. E a provável escalação no Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Ou seja, praticamente o mesmo time que jogou a final da Copa do Brasil no domingo contra o São Paulo, saindo a Arrascaeta, entrando Everton Ribeiro e Gabigol sendo mantido como opção para o segundo tempo. Me chama a atenção isso, vou ser sincero, mas foi isso aí que o técnico Mário Jorge esboçou na atividade dessa sexta, a última antes de encarar o Bahia. Vamos falar agora do Tite, galera, que é o nome que o Flamengo está negociando aí. Vamos lá. O Flamengo decidiu demitir o Sampaoli para acelerar as conversas com o Tite, porque de fato o Flamengo estava começando a entender que se mantesse o Sampaoli ali no comando, o Tite não iria avançar nas conversas. Beleza, mas tem um porém aí que eu fiquei sabendo. Antes de mais nada, o Orlando City não está tentando contratar o Tite também. Muita gente me perguntou isso. Entrei em contato com um dirigente do Orlando City que ele me disse exatamente assim: não há possibilidade, Vene. Pode inclusive dizer que você conversou com um membro do clube a respeito. Temos treinador, estamos em segundo lugar do campeonato e não há motivos para abrir qualquer negociação com qualquer outro treinador nesse momento. Dito isso, o Orlando City não disputa a contratação do técnico Tite com o Flamengo, não tem nada disso, e o Flamengo só negocia com o Tite. Muita gente me pergunta sobre outros treinadores, vários devem estar sendo oferecidos, a verdade é essa, mas o Flamengo, o foco é Tite, sempre foi o Tite. O Flamengo é o Tite com um contrato até dezembro de 2024. A questão é, o Tite não quer assumir agora, ainda mais que pode estrear justamente contra o Corinthians, clube que ele é muito ídolo, que ele é idolatrado, clube que algumas vezes o procurou e ele disse que não iria assumir nenhum time na temporada 2023. Então o Tite quer evitar, digamos assim, esse constrangimento de estrear justamente contra o Corinthians lá na Arena Itaquera. Isso quem me disse foi um membro da diretoria do Flamengo. As conversas estão em andamento, o Flamengo vai manter o Mário Jorge no comando da equipe, tá? Até a contratação de um novo comandante. E o Flamengo aceita chegar até a data FIFA ali com o Mário Jorge. A data FIFA, agora em outubro, é o prazo máximo para o Flamengo. O Flamengo quer treinador esse ano, pensando em 2024. Não é nem pensando nesse ano não, gente. Porque o Flamengo entende que, apesar de tudo, vai conseguir a vaga para a Libertadores de 2024. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o Flamengo é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro e não se classificaria para a Libertadores do ano que vem. Então a preocupação não é só esse ano, é já pensar na reformulação para o próximo ano, para a próxima temporada. Lembrando que ano que vem é ano político, extremamente complicado no clube. É por isso até que eu acho, quando me perguntam assim, Vinícius, você acha que o Bruno Henrique vai sair? Eu acho o seguinte, isso não é informação. A informação que eu tenho é que a diretoria do Flamengo vai fazer de tudo para renovar com o Bruno Henrique. Mas olhando o cenário político, eu acho que o Landim jamais vai querer ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras, por exemplo. Rival hoje, o maior rival hoje do Flamengo no futebol brasileiro. Vocês acham mesmo que o Rodolfo Landim vai querer ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique, um dos maiores ídolos da história do Flamengo? É claro que não. Perdão, é por isso que eu acho que o Landim, diretoria do Flamengo, departamento de futebol do Flamengo, vai fazer de tudo
para renovar, como o Bruno Henrique vai acabar conseguindo. Isso é a minha opinião. A informação é: o Flamengo vai fazer de tudo. É isso que eu sei. Não tem como eu cravar que vai renovar com certeza, porque eu estaria sendo leviano. Aí é tentar adivinhar o futuro. Mas o Bruno Henrique dá prioridade ao Flamengo. O Flamengo quer muito renovar com o Bruno Henrique. Eu acho que é questão de ajustes mesmo. Obviamente, ajustes financeiros. Mas é isso. Tem também a situação do Gabigol, que está paralisado agora. A renovação de contrato dele, as conversas estão estagnadas, congeladas, né, digamos assim. Então, nenhuma grande novidade não. Mas vamos ver como que será o Flamengo diante do Bahia no Maracanã. E por falar nesse jogo, galera, uma curiosidade. Antes da demissão de Sampaoli, oficialmente, cerca de 15 mil ingressos tinham sido vendidos. Após a divulgação da saída do Sampaoli, que foi ontem à noite, mais 15 mil ingressos foram vendidos, ou seja, mais de 30 mil ingressos foram vendidos até o momento. Não é casa cheia, a verdade é essa, mas só para vocês entenderem como a torcida reage a um fator relevante dentro do clube. Todo mundo queria sair do Sampaoli. A saída foi comunicada, oficializada. Não terá Sampaoli na beira do campo. A torcida parece que ficou mais animada de ir ao Maracanã assistir ao rubro-negro carioca diante do Bahia. Lembrando que o Bahia é comandado hoje pelo Rogério Ceni, cara. Treinador que passou aí pelo Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Flamengo em 2020. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então tá aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Mengão vai jogar hoje contra o Bahia. E aí deixa a sua opinião nos comentários, já arrisque o seu palpite para a partida e escreva nos comentários a sua opinião. Para você, Tite vai dar certo no Flamengo? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas ou talvez após o jogo do Bahia. Talvez teremos novidades sobre o técnico Tite. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.